Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos. Segundou, começando a semana aqui. Fluminense um pouco mais tranquilo, vamos chamar assim, na temporada, dentro do Campeonato Carioca. Vem de 4 jogos sem perder, 2 vitórias e 2 empates, com atuações um pouco melhores. Fluminense, de fato, está melhorando um pouco, e eu acho que isso ficou claro ontem no jogo contra o Nova Iguaçu, na vitória, ainda com alguns problemas, ainda pouco eficiente nas finalizações, mas já criando bem mais, sendo muito mais vertical, muito mais objetivo. Vamos falar disso e vou destrinchar para vocês isso aí com imagem, mostrando o quanto esse time, de fato, já está pegando um pouco mais a cara do Mano Menezes, e eu falo isso aí de uma forma positiva, né? A gente tem muitas restrições ao Mano, mas temos que reconhecer quando o time evolui. Galera, e tem mudança no horário do jogo de domingo, o jogo que vai decidir quem se classifica para a semifinal do Campeonato Carioca. Estava bom demais para ser verdade, né? Fluminense e Vasco vão jogar no mesmo horário. Sim, tudo isso a partir de agora comigo. Vem! Tapete Grená para você. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, canal Ilan FC. Se inscreve, vai. 60 mil já somos aqui em um ano de canal. Acabamos de completar um ano. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo e que podem também largar o like, que é de graça e me ajuda demais. Larga o like aí, me dá essa moral, vai. Vamos embora, galera. Bom, primeiro eu vou começar mostrando para vocês recordar é viver. Sim. Olha só os 2 gols que fez o John Kennedy, aquele mesmo que decidiu uma Libertadores para o Fluminense, mas que, cara, não estava conseguindo jogar mais por aqui, e ontem ele fez 2 gols pelo Pachuca, o novo clube dele no México. Olha os gols do garoto John Kennedy. Confesso que bateu até uma saudadezinha. Vou soltar aqui. Vitória do Pachuca sobre o Pumas, que colocou o Pachuca no G4 do Campeonato Mexicano. Olha os gols do garoto John Kennedy, do Urso. Esse aí tá 0-0, né? É um lançamento longo do goleiro, já pega lá na frente, driblou o goleiro, o cara passou varado, deixou o goleiro pelo caminho e tocou na saída dele. Já vou aqui pro replay, olha aqui, ó. Coraçãozinho do John Kennedy, comemoração. E vamos pro replay aqui, ó. Cadê o replay? Vamos lá pro replay, aqui, ó. Demora, né, o replay lá no Campeonato Mexicano, minha gente. Vamos ver, ó. Bola lançada muito longa. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Lá de longe, hein? Olhou, levantou a cabeça, parou, pensou e chutou direitinho. Esse primeiro gol do John Kennedy. Tem o segundo também, tá? Olha o que ele fez. Vamos botar aqui do começo, ó. Ó. Recebeu. Driblou o goleiro também, cara. O cara levou 2 dribles do John Kennedy, em 2 gols, o goleiro do Pumas. É danado demais o John Kennedy, né, gente? Tem bola demais o moleque. Uma pena que ele tenha desandado no Fluminense. Quem sabe, não tem mais como voltar, porque ele fazendo esse sucesso que está fazendo, o Pumas, o Pachuca vai exercer o direito de compra, vai comprar ele no fim do contrato. Quer ver de novo? Não tem o replay, não. Mas, enfim, já deu para ver. Olha aqui, ó. Tirou o goleiro, driblou, chutou sem ângulo e fez o segundo dele. Saudade? Confesso a vocês que eu tenho um pouquinho de saudade, sim. Adoraria vê-lo voltar jogando essa bola. O Fluminense está precisando de um jogador assim e não tem. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar de Campeonato Carioca. O Fluminense venceu o Nova Iguaçu 2-0. Poderia ter vencido por muito mais. Criou chance para ganhar de 4, até de 5. Só no segundo tempo teve muitas chances muito claras. A do Germancano foi praticamente inacreditável ele perder aquele gol, né? No finzinho, o Bernal chutou uma bola que raspou a rede pelo lado de fora. Lima, minutos antes, chutou no travessão. Minutos antes, o Aras deu um chutaço, o goleiro fez uma defesa espetacular. É verdade que o Nova Iguaçu teve pelo menos umas 3 chances muito claras também, tá, gente? E Fábio salvou o Fluminense mais uma vez. E se não tivesse salvo, eu acho que a gente poderia ter passado um aperto ali no fim do jogo. Porque poderia estar 2-1, tá 2-2, tiveram muitas chances. Tem que acertar aquele esquema ali atrás, né? A coisa está um pouquinho frouxa, sim.
Defensivamente, o Fluminense estava bem exposto, embora o Nova Iguaçu seja um bom time. Dirigido pelo Carlos Vitor, o mesmo que dirigia no ano passado, quando eles foram vice-campeões cariocas. É um time que toda hora sai na cara do goleiro em contra-ataque. Joga muito vertical, joga mais ou menos da forma que está tentando fazer o Mano Menezes, o Fluminense jogar também. Mas o Fluminense fez um jogo melhor, evoluiu. Vamos falar disso já já. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês, galera, como é que está a classificação. Né? Já todo mundo mais ou menos sabe. Mas só que teve uma mudança de cenário agora. Que o horário dos jogos foi alterado. Flamengo liderança, Volta Redonda liderança, vice-liderança, né? Segundo colocado pelo saldo de gols. Esses dois estão classificados. E aí começa aqui a disputa. A disputa, na minha opinião, na prática, embora o Botafogo ainda tenha chance, Sampaio Corrêa ainda tem chance, na prática, entre esses três aqui. Tem 2 vagas para Madureira, Vasco e Fluminense. Então, tem 3 times para 2 vagas. O Madureira, gente, pega o Nova Iguaçu fora de casa, domingo às 4 da tarde. Que vai ser o mesmo horário dos outros 2 jogos, de Fluminense e de Vasco. Mudou o horário, tá, gente? Vou só mostrar essa confirmação. Mas o Madureira, se vencer, está classificado. Vai a 18 e mais do que classificado. Ele está classificado em 3º lugar. Basta vencer o Nova Iguaçu no Laranjão. Você fala, Ilan, moleza. Bom, nem é tanto assim. Nova Iguaçu fez esse bom jogo com o Fluminense e eles também têm chance até de classificação. Eles têm 13 pontos, galera. É difícil classificar com 16? Muito difícil. Mas tem chance. E, obviamente, eles hoje são 8º colocados, eles querem ficar na Taça Rio, pelo menos. Então, o Nova Iguaçu precisa do resultado. Não pode perder o jogo, porque ele corre o risco, tranquilamente, de sair da Taça Rio se o Maricá pontuar, por exemplo. Ou se vencer o Maricá. Então, o Nova Iguaçu precisa do resultado. Não vai ser moleza o jogo para o Madureira. Então, cara, o Madureira, se vencer, é 3º colocado, mas tem uma chance razoável dele não vencer o Nova Iguaçu no campo do Nova Iguaçu. E aí temos Vasco e Fluminense. O Vasco pega o Botafogo em São Januário, mas é um jogo que o Botafogo vai estar desmobilizado, certamente com o time reserva, em meio à disputa da Recopa. E o Botafogo deve ir com o time reserva. O Botafogo já largou o Carioca. Então, eu acho que o Vasco venceu o Botafogo em São Januário, é um placar bastante provável, eu diria. E o Fluminense joga com o Bangu no Maracanã. Vamos lá, o jogo do Fluminense é mais fácil. O Bangu já rebaixado, é um time muito pior do que o Botafogo, mesmo do que o reserva do Botafogo. E o Bangu nem venceu no campeonato. Fez 2 gols em 10 jogos. Então a tarefa do Fluminense, teoricamente, é mais fácil que a do Vasco. Só que o Vasco hoje tem 1 gol de saldo. Aliás, 1 gol de saldo não. Tem 12 gols marcados contra 10 do Fluminense. Tem o mesmo saldo, ambos. Mas o Fluminense vai ter que ultrapassar o Vasco. Seja no saldo e nos gols marcados, enfim. Se o Fluminense empatar em 3-3 e o Vasco, se o Fluminense vencer por 4-3 e o Vasco vencer por 1-0, o Fluminense ultrapassa nos gols marcados. Então dá para ter um detalhe aí nessa história. Mas a princípio o Fluminense tem que fazer 1 gol de saldo a mais do que o Vasco. Se o Vasco vencer por 1-0, o Fluminense tem que vencer por 2-0. Se o Vasco vencer por 3-0, o Fluminense tem que vencer por 4-0. É isso. O Fluminense tem que tirar 1 gol de saldo do Vasco, vencendo o jogo, caso o Vasco também vença a sua partida. Eu acho que está bem plausível, eu acho que está bem possível a classificação do Fluminense. Eu diria até que está bem provável. Mas não podemos desprezar e achar que o Vasco é um time que vai pegar um clássico muito encrencado. Eu acho que não vai ser tão encrencado esse clássico para o Vasco, não. O Vasco super motivado e o Botafogo desmobilizado e com time reserva. Então, eu creio que os 2 times vão vencer. Eu acho que o Fluminense vai vencer e o Vasco vai vencer. Então, o Fluminense vai ter que fazer um placarzinho que não está acostumado a fazer, um placar elástico. Vai ter que ganhar para uns 3-0, né? 4-0, se possível, porque aí ele só fica fora se o Vasco também golear o Botafogo. E, gente, ia ter a vantagem do Fluminense jogar às 7 da noite, e o jogo do Vasco seria às 4 da tarde, né? O Fluminense ia entrar em campo sabendo exatamente do que precisaria. Mas isso aí não vai ter mais, não, tá? Tava bom demais para ser verdade. Olha aí, ó, a arte da Federação do Rio, já remarcando os horários. Então, tá meio fora de ordem, né? Os caras são meio confusos até para fazer isso. Então, Vasco e Botafogo na primeira linha aí, jogo às 4 da tarde, São Januário. Fluminense e Bangu, 4 da tarde, Maracanã. Mudou o horário, era às 7 o Fluminense. Ia fechar a rodada sabendo tudo que tinha acontecido e do que precisava, mas não vai mais acontecer. E Flamengo e Maricá no sábado, na véspera, 4h30. De uma certa forma, também interessa ao Fluminense, mas o Maricá, como perdeu ontem, ficou para trás. Então o Maricá deixou de ser um adversário direto. Boa Vista e Volta Redonda, o jogo vai ser também na véspera, no sábado, 4h30.
Domingo, no mesmo horário de Vasco e de Fluminense, o Madureira, que é um jogo que compete igualmente, que também é confronto direto entre os três, né? São os três que estão competindo pela vaga. Madureira e Nova Iguaçu, às 4 da tarde, domingo, em Nova Iguaçu, e Sampaio Correia e Portuguesa, no sábado, às 6h45. Em suma, gente, os jogos que não valem diretamente classificação acontecerão no sábado, todos na véspera dos jogos importantes. E no domingo, só os 3 jogos que vão definir esses 2 classificados a mais. Vasco e Botafogo, Fluminense e Bangu, Nova Iguaçu e Madureira. E todos no mesmo horário, às 4 da tarde. Convenhamos, ruim para o Fluminense, que estava com uma vantagem de poder saber o resultado dos outros, entrar em campo dessa forma, mas convenhamos que é justo. Isso é o justo, né? Isso é o futebol justo, é você ter fair play, é você entender que ninguém deveria ter vantagem nessa situação. O correto é jogos no mesmo dia e no mesmo horário para definir classificados. Eu penso assim, tá? Gente, mas eu acho que o Fluminense tem garrafa vazia para vender, eu acho que tem por que estar um pouco mais otimista pela classificação. Primeiro, o time teve uma semana cheia de treinamentos e conseguiu dar a resposta em campo, fisicamente, inclusive. Jogo às 4 da tarde, estava um calor dos infernos ontem no Rio de Janeiro, e o time entrou com uma intensidade relativamente alta, correndo, troca de passes veloz, transição rápida, jogadores mais espertos, de vez em quando se afastando, mas o Mano gritando à beira do campo, pedindo aproximação deles. A gente viu um pouco de futebol desse Fluminense, finalmente, em 2025. Claro que não é um adversário, um super adversário, não é time de Série A, nada disso, né? É um teste. Mas eu acho que o Fluminense ontem fez um jogo relativamente bom. Claro que foi ajudado pelo gol muito cedo, pela falha na saída de bola, mas também teve mérito ali do Martinelli, que apertou o adversário, roubou a bola, tocou para o Aras, que rapidamente acionou o Cano, que bateu, deu uma chapada nojenta ali para baixo, por baixo do goleiro. Depois o Cano participou muito do jogo, foi o melhor jogo dele em muito tempo, tá? Do Germancano. Participou muito, finalizou muito e às vezes finalizou mal, verdade. Não pode perder aquele gol que perdeu no segundo tempo, não pode, mas em outras errou o gol, mas por pouco, e finalizando bem, bolas difíceis. Eu gostei de Germancano ontem, fiquei um pouco mais tranquilo, um pouco mais esperançoso em relação a ele para essa temporada, porque o Fluminense vai ter o Everaldo, o Otávio, o volante Otávio, o centroavante Everaldo, esses dois já estão inclusive no Rio de Janeiro para se apresentarem, para assinarem contrato com o Fluminense. Eu não gosto de nenhum dos dois reforços, mas é o que tem, é o que está sendo contratado. Mas o Cano ontem me deu um pouquinho mais de tranquilidade sobre o que ele pode produzir esse ano. E o próprio time, gente, mostrou uma forma, um jeito um pouco mais, digamos assim, Mano Menezes, no que ele propaga como sendo a sua filosofia. E eu confesso a vocês que gosto dessa filosofia da teoria do Mano. A gente não viu isso na prática ainda, mas ontem começou a ver. Olha como é que foi exatamente o gol do Fluminense. O segundo gol que nasceu nos pés de Fábio e morreu nas redes depois da finalização do Canóbio. Olha só. Vamos lá. Fábio tocou aqui para o Freitas, imagem aí da TNT Esportes. O Freitas vai alongar essa bola. Olha o passe do Freitas, né? Já recebe depois do meio-campo o Gabriel Fuentes. Toca para o meio, tá ali o Arias. Mais um passe. São 4 passes até chegar no Canóbio para finalizar seco no cantinho. Bola bateu na trave e entrou. Um belo gol, né, gente? Um belo gol. E aí, se fosse feito na época de Fernando Diniz, o que muita gente estaria dizendo é: olha só como é que o dinizismo funciona, olha que coisa maravilhosa, que espetáculo. Não que não tenha funcionado com o Diniz, muitas vezes, que a gente não tenha visto belos gols com o Fernando Diniz. É verdade que vimos, mas isso aí era exceção no caso do Diniz. A regra era o time ficar tocando bola ali atrás, atraindo o adversário, né, correndo todos os riscos imagináveis e não imagináveis de ter a bola roubada dentro da sua própria grande área. Cansou de acontecer isso. E o Fluminense passou o ano todo passado, mesmo depois do Diniz, ainda com certo vício, com isso aí meio que ali enraizado na cabeça dos jogadores, continuou com um jogo meio lento demais, meio lateralizado demais, bola para o lado, tocando muita bolinha no meio campo. E isso demorou para se erradicar, para sair da mente dos jogadores. E eu acho que começa a sair. Esse foi um gol, a gente via esse tipo de gol também com o Fernando Diniz, mas com mais troca de passes. Mesmo quando era vertical, era muito raro a gente ver um lançamento como fez o Freitas hoje. Cara, o cara
deu um passe rasteiro, né, para um jogador que estava além do meio-campo. Então, assim, ele, em um toque depois do Fábio, botou o Fluminense numa situação de ataque absurda, né, em vantagem numérica contra o adversário. Então, é o chamado jogo vertical, é uma transição rapidíssima, é você atacar o espaço, né, você ver onde tem espaço e jogar a bola naquele espaço para que um companheiro ocupe aquele espaço, né, e faça a jogada ofensiva. Então, o que eu percebi ontem foi uma tentativa de que isso se torne algo corriqueiro, recorrente no time do Fluminense. Essa é a filosofia que o Mano quer fazer. Time muito mais vertical, muito mais agudo, com muito mais profundidade, e a gente viu isso várias vezes. Jogador lançado em profundidade, o próprio Fuentes fez um jogo razoável ontem, acho que ele oscilou um pouquinho e defensivamente ainda peca na marcação, mas é um jogador que gosta dessa coisa do jogo com profundidade, de ir à linha de fundo. Gostei disso. O Guga, na minha opinião, um pouco abaixo ainda. Não sei se realmente ele vai conseguir segurar essa vaga que hoje é do Samuel Xavier, ou era do Samuel Xavier, e será no último jogo, porque o Guga está suspenso. Vai ser Samuel titular contra o Bangu. Mas eu vejo o time tomando forma, ganhando um pouquinho essa cara de um time mais veloz, mais arisco, né, que chegue à frente mais vezes. Não, por acaso, o Fluminense finalizou razoavelmente ontem 17 vezes. Não é muito, mas não é pouco. São 17 finalizações no jogo. E eu diria que dessas 17, pelo menos umas 10 com boas oportunidades de fazer o gol. Só 4 na direção certa é pouco. Tá faltando caprichar, tá faltando acertar um pouco a pontaria ainda desse time. Mas olha, melhora. Eu vi uma melhora ontem e acho que Mano tá começando a acertar o caminho. Melhor assim, né, gente? Do que ter que trocar de treinador nesse cenário atual, onde nem tem tantos treinadores assim com opções nesse momento no mercado. E aí, o que você achou? Bota aqui embaixo. Larga o like. Vai classificar ou não vai? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Tá? Comenta aqui embaixo, larga o like e a gente se vê. Valeu.